Agora, no dia de hoje, nós vamos ver que a causa não partiu do ser humano. A causa da tempestade não foi uma consequência de uma atitude do homem. Essa tempestade que nós vamos aprender hoje, a causa foi diferente. Mas antes de entrarmos na causa, eu quero entrar no texto e trazer algumas coisas que Deus colocou no meu coração e colocou de uma forma assim mais forte, sabe? Assim que eu despertei. Você sabe, isso já aconteceu com você, de você estar dormindo e parece que você está lendo a Bíblia? Já aconteceu isso com você? Você está dormindo e você parece que a noite inteira você ficou lendo a Bíblia. Porque você acorda com as revelações de Deus no seu coração, né? E eu acredito que quando Deus, Ele dá enquanto a gente dorme, né, irmãos? É o que Deus quer enfatizar mais no culto. E o texto aqui de Marcos 4:35 traz algo muito interessante para nós. Então, você que está com a sua Bíblia, quer acompanhar conosco, acompanhe conosco aqui, Marcos 4:35, que diz assim, ó: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Eu já preguei essa palavra muitas vezes, e sempre que eu prego essa palavra, esse versículo fala muito ao meu coração. Por quê, pastor? Porque ele traz o tempo dos homens e traz o tempo de Deus. O tempo dos homens, o médico diz, já é tarde. A medicina não tem mais o que fazer. O tempo de Deus, tudo é possível àquele que crê. Então isso falou muito forte ao meu coração. Eu não sei que tempestade você está passando, em qual delas você vai se enquadrar. Mas existem pessoas que estão na presença de Deus e também enfrentam tempestades. A Bíblia fala em 2 Crônicas 32, que depois de tanta fidelidade, o rei Senaqueribe se levantou contra Judá e se levantou contra Jerusalém. E não foi algo que ele, o inimigo, o Ezequias, o rei de Israel, ele deu legalidade, não. Pelo contrário, ele estava firme com Deus, ele tinha restaurado a casa do Senhor, tinha aberto as portas do templo, tinha trazido os sacerdotes de volta, os levitas de volta, ou seja, a Páscoa foi restabelecida. Então ele foi ali um homem muito usado por Deus. E aquilo despertou a fúria do inimigo. O inimigo veio tentar contra ele e contra o reinado dele. Nós sabemos o desfecho, o inimigo não prevaleceu. Então, a causa desse levante, a causa dessa luta, não foi o Ezequias que procurou. A mesma coisa do gigante Golias, né? do gigante Golias. Né? Davi não procurou aquela luta, não procurou aquela batalha. Israel não causou aquilo. O gigante apareceu. Então, às vezes o gigante aparece, às vezes a luta vem. Mas o que Davi falou? Que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então, o que Ezequias falou? Que maior era aquele que estava com ele do que aquele que estava com o Senaqueribe. Né? Mas às vezes a gente olha e fala assim, não pastor, mas no meu caso já é tarde. A coisa já está feita, não tem como voltar atrás. Né? A situação está aí. Não tem como resolver. Tem sim. Porque o nosso Deus, a gente aprendeu na quinta-feira, que Ele também faz operações de maravilhas. Nosso Deus, Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus de cura. Ele é um Deus de maravilhas, milagres. Ele é um Deus que faz qualquer coisa, irmãos. E quando se trata de operação de maravilhas, se trata de Deus interferir até mesmo no natural. Porque quando Ele abriu o mar vermelho, Ele interferiu no natural. Para mostrar, irmãos, que Ele é o Deus do mar. Não é Poseidon que é o Deus do mar. Ele é o Deus do mar. Jesus é o Deus do mar. Jesus, quando veio sobre as águas, é para mostrar que todo aquele que se titula Deus do mar está debaixo dos pés dele. Jesus tem todo um recado para nós naquilo que Ele fala na sua palavra. Quando Ele fala de, acho que é Zefires, que dizem lá a mitologia grega, que é o Deus do sol. Não, quem parou o sol foi o poder de Deus. O nosso Deus que é o Deus do sol, que é o Deus da lua, que é o Deus do mar, que é o Deus da terra, que é o Deus do universo.
E essas operações de maravilhas que Ele pode dar, fazer essa manifestação no nosso meio, pode operar no natural. Por isso que a Bíblia fala que o homem natural é complicado, irmãos. Tem que ser de fé. A Bíblia fala que nós não devemos andar por vista, nós devemos andar pela fé. E aqui você fala que naquele dia, quem não já enfrentou um dia em que fala assim, puxa vida, o que eu fiz? Puxa vida, agora é tarde. Humanamente falando, não tem jeito. Aí quando nós enfrentamos um dia desse, o que temos que fazer? Nós temos que consultar o Senhor em relação àquela área da nossa vida. Nós temos que consultar o Senhor. Teve um pastor, amigo meu, isso foi em 99, foi em 99 isso. Ele recebeu uma notícia que o pai dele estava lá em Belo Horizonte e estava desenganado pelos médicos. E ele ficou sabendo que eu ia fazer uma vigília, né? Uma vigília com jovens da igreja. E aí ele pegou e falou, Paulo, você vai passar a madrugada numa vigília, faz um favor para mim, pega o pessoal, coloca para orar pelo meu pai. Porque o meu pai, ele está desenganado pelos médicos. E esse pastor, era o meu líder, ele era duro, difícil, mas eu amava ele. Eu amava ele. E aí eu peguei e falei, vamos orar sim. E aí nós fomos orar. O médico disse, não tem jeito. Mas Deus diz, tudo é possível aquele que crê. Aí nós, na vigília, paramos um momento lá e fizemos uma oração de libertação. Aí foi jovem passando mal, jovem vomitando, jovem, sabe? Teve até uma moça lá que foi estranho, ela sentiu uma dor de cabeça, uma dor na cabeça, mas tão forte, a gente foi orando e tal, e ela ficou curada, aquela coisa toda. Quando chegamos de manhã lá, passei a noite na vigília, de manhã tinha que estar às 6 horas da manhã lá para me apresentar. Chegamos às 6 horas da manhã, ele estava na porta assim, ó, me procurando. E como eu fiz a participação da vigília, eu peguei o metrô lá no Arthur Alvim, e eu fui até a Barra Funda e voltei para Itaquera, que eu dormi no metrô. Estava tão cansado que eu passei a noite em claro, né? Aí quando cheguei lá, já estava atrasado, e ele me procurando na porta. Falei, nossa, eu vou tomar um ralo hoje, vou tomar uma bronca. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, Paulo, eu estava te esperando. Eu falei assim, poxa, aí eu já fui falar, eu dormi, passei a noite, tal, mas não justifica. Não é isso não, irmão, vem cá. Meu pai foi curado. Liguei agora, de manhãzinha, para o médico. O médico falou que não sabe o que aconteceu. Ele foi curado. Aí você vê como Deus, ele opera, irmãos. Como Deus, ele está além do tempo do homem. E isso Deus falou muito forte ao meu coração. Tem jeito para a gente, irmãos. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Tem jeito para a nossa família, irmãos. Tem jeito para a nossa casa. Tem jeito para todas as áreas da nossa vida. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Então vamos consultar a Deus. O que Deus tem para nos falar? O que Deus tem para nos falar? Por quê? Porque Deus, ele é assim. Ele tem uma palavra que é comum. Comum serve para todo mundo. Mas ele tem uma palavra que é específica também. Então, quando você busca a Deus em relação a uma área da sua vida, ele vai liberar uma palavra para você. Essa palavra é tudo que você precisa. É tudo que você precisa. É tudo. Você pegou essa palavra, você usando essa palavra, quem vai cumprir essa palavra é Deus, porque essa palavra não é sua. Essa palavra é de Deus revelado para você. Porque naquele dia, quando era tarde, o que ele disse? Passemos para o outro lado. Irmão, Deus tem um outro lado para a gente. Deus aponta sempre para uma direção. Deus tem um outro lado para a gente. Você quer ver um exemplo disso? Abra a sua Bíblia aí, em João capítulo 11, versículo 21. João capítulo 11, versículo 21. João 11, 21. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido. Continue.
Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus fala em relação àquela situação: teu irmão há de ressuscitar. Aquela palavra foi dirigida para aquela situação específica. O teu irmão há de ressuscitar. Tanto que quando Jesus ele tira a pedra do sepulcro, ele chama do mundo dos mortos quem? Lázaro. Ele fala: Lázaro, vem para fora. Ela achava que Jesus estava falando da ressurreição do último dia, mas Jesus estava falando da ressurreição naquele momento, da ressurreição naquele dia. É muito importante, quando você estiver passando um momento difícil, Deus falou muito forte no meu coração isso hoje de manhã, é muito importante você buscar Deus e ver que palavra Ele tem para essa área da sua vida. Porque Ele vai falar. E na hora que Ele falar, é ali onde você tem que se agarrar. É ali. Por quê? Porque não acabou ainda. Porque depois disso, Jesus falou: onde o puseram? Levaram até o sepulcro. Tirai a pedra. Ela quase perdeu a bênção. Senhor, já é de 4 dias, cheira mal. Ou seja, já não é mais para os homens isso aqui. Já não tem mais jeito. Jesus disse: eu não te hei dito que se tu creres, crê em quê? Nessa palavra, seu irmão vai ressuscitar. Eu não falei que se você crer, você verá a glória de Deus. Era uma palavra específica para o irmão dela. Irmãos, eu conheço pessoas que as pessoas olham para um membro da família e falam: isso aí não vale nada, isso não presta, isso é aquilo, aquilo outro, por aquilo que estão vendo. As pessoas estavam ali diante do sepulcro e estavam dizendo que cheira mal, já são de 4 dias, o corpo já está em decomposição. Quer dizer, as pessoas elas dão um relatório por aquilo que estão vendo. Mas eu vou dar uma palavra para você. Se você tiver uma palavra, é você que sustenta a vida do teu irmão. Eu vou falar de novo, porque acho que você não entendeu. Se você tiver uma palavra, irmãos, não se importe com aquilo que as pessoas falam. A palavra foi dada para você. Só você pode jogar fora essa bênção. Só você. Eu não te hei dito o que eu tenho falado com você, o que eu tenho falado ao teu coração. Senhor, mas já é tarde. Mas o que eu tenho falado no seu coração? Senhor, mas já é tarde. O que eu tenho falado no seu coração? O que eu tenho dito? Qual é a palavra que eu dei em relação ao teu irmão? Qual que é a palavra que eu dei em relação à tua irmã? Qual foi a palavra que eu dei em relação às tuas finanças? Qual foi a palavra que eu dei em relação ao teu casamento? Qual foi a palavra que eu te dei? Porque, irmãos, quando Deus te dá uma palavra, ela tem que estar no seu coração e na sua boca. Você tem que fazer o uso do dom de profecia e começar a profetizar segundo a palavra que Deus colocou no seu espírito. Porque é aquilo que Deus vai fazer. Tire a pedra. E a Bíblia fala: e tiraram, pois, a pedra. Que coisa boa, irmãos. E quando tiraram a pedra, Jesus cumpriu a palavra na vida do irmão dela. Jesus cumpriu. A gente tem que receber de Deus e a gente tem que sustentar até acontecer. Tem que sustentar até acontecer. Já era tarde, irmãos. Outro exemplo que eu quero dar para você está lá em Ezequiel 37. Vai lá. Ezequiel 37 é muito conhecido, mas é fantástico. Ezequiel 37. Olha só. No versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Continue. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes.
Irmão, tem coisa que vai acontecer diante de nós, e nós vamos estar debaixo da mão do Senhor, Deus vai estar dirigindo a gente. E a gente vai se deparar diante de situações em que a gente já vai saber o que fazer. Mas a gente vai parar diante de situações, nós vamos precisar de uma palavra rema. Nós vamos precisar de uma palavra de Deus, de uma palavra específica para aquilo. Então tem coisas que a gente tem que chegar diante de Deus e consultar Deus. Senhor, em relação a esses ossos secos, em relação a essa situação que eu estou enfrentando, o que o Senhor tem para falar? O que o Senhor tem para falar ao meu coração? O que o Senhor tem para dizer? Porque tem coisa que é Ele que sabe. Mesmo que esteja aqui escrito que a cura é de Deus, que a prosperidade é de Deus, mas é Ele que sabe o que Ele vai falar. Como a palavra de ontem, por exemplo, se o caso é desobediência, o que Ele vai requerer da gente? Um conserto. Então Ele sabe o que Ele vai falar. Agora, se o caso, a causa da tempestade não é desobediência, a causa é o inimigo, é o levante do inimigo, que eu já estou falando a causa já, é o levante do inimigo, então como é que eu venço o inimigo? Como é que eu venço o diabo? Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra. Então eu preciso da palavra. Eu preciso. Satanás veio tentar Jesus, Jesus usou a palavra por 3 vezes. Até que Satanás foi embora, Jesus mandou ele embora, e os anjos vieram e serviram a Jesus no deserto. No deserto. Então é importante, Deus, o que o Senhor tem para falar sobre isso? Fala comigo. Se for um conserto, Ele vai falar. Se for uma palavra para você usar de fé, Ele vai falar. Então você precisa pegar aquela palavra que é específica para você, direcionada para você. Senhor, Tu sabes. Se o Senhor falar que vive, vive. Se eu falar que não vive, não vive. O que o Senhor tem para falar sobre isso? E aí Ele vai falar. Olha só o versículo seguinte. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí você tem que fazer uso daquilo que Deus está dando para você. Aí tem que tirar a murmuração da boca, tem que tirar os porquês, tem que tirar as dúvidas, tem que lutar contra a incredulidade, tem que lutar contra tudo isso. Tem que lutar contra aquilo que está diante dos seus olhos, e você tem que lançar sobre o seu vale o que Deus está falando. Vai vir gente e vai falar o contrário. A sua mente vai tentar te trair. São muitas vozes que nós temos dentro de nós mesmos. Os medos aparecerão. As inseguranças surgirão. Algumas pessoas que não estão na fé virão com conselhos mirabolantes. E aí você tem que saber o que Deus tem para você. Você tem que ter convicção daquilo que Deus falou. Porque o que vai fazer a diferença é aquilo que você falar sobre o vale. Você lembra do Salmo 3? Muitos dizem da minha alma, disse Davi, não há esperança nele nem em Deus. Aí ele fala, mas eu digo, o Senhor é um escudo para mim. O Senhor é o que exalta a minha cabeça, e o Senhor é a minha glória. Então, o que você diz é que vai prevalecer. E não o que os outros dizem, é o que você diz. É o que você fala. A nossa palavra, irmãos, ela é revestida de poder. Eu contei ontem que uma certa vez eu estava fazendo uma libertação, né? E naquela libertação, eu cheguei a comentar com algumas pessoas da situação que estávamos passando naquele momento, e cheguei a falar, né? Eu estava falando muito sobre a situação. Estava falando muito sobre a situação. Está difícil, o negócio está feio, a coisa está feia, isso aqui lá, isso aqui lá. E naquela hora Deus permitiu, o demônio virou e falou assim, continua falando que está difícil, que eu dou uma lambida no teu bolso e não vai sobrar nada para você. E nem conta tu vai pagar mais. Na hora eu olhei assim, eu vi que foi Deus que permitiu aquilo, irmãos. Para quê? Para a gente parar de falar que está difícil. Para a gente parar de falar que já cheira mal. Para a gente parar de falar que já são de 4 dias. Às vezes a pessoa tem até condições e fica contando derrota para esconder o que tem. Verdade ou não é? É. Só que ela não sabe que ela está liberando palavras sobre o vale dela, que pode estar
todo bonitinho e pode ser que vá arruinar depois. Meu irmão, a nossa palavra tem poder. A palavra de Deus na nossa boca tem poder. A palavra de Deus na nossa boca tem poder sobre os principados e potestades, as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Deus falou para Daniel através do anjo, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a compreender a Escritura, o Senhor ouviu suas orações, e eu vim por causa das suas palavras. Irmãos, a nossa palavra tem poder. Não consinta que a tua boca faça pecar o teu corpo. Não consintas. Não diga diante do anjo que foi erro. Não vote algo diante de Deus e depois não cumpra. Jesus falou até para entrar na minha casa, guarda o teu pé daquilo que você pronuncia diante de mim, porque você vai ser cobrado das tuas palavras. A nossa palavra tem poder. Toda palavra ociosa, nós vamos dar conta a Deus delas. Nós precisamos, irmão, fazer mais uso desse poder que Deus nos deu, que é o poder de profecia. O poder de profecia, segundo a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 14, ali fala, procure os melhores dons, mas principalmente o de profetizar, porque o que profetiza, profetiza aos homens. E a profecia, ela tem 3 propósitos: edificar, consolar e exortar. Edificar é reconstruir os muros. Edificação está relacionado a obras, a construção. A sua palavra vai construir proteção. A sua palavra vai construir a fortaleza. A sua palavra, irmãos. Consolação, vou falar aqui rápido. Consolação, o que é consolação? O Espírito de Deus é sobre mim, pois que me ungiu para consolar todos os tristes. Como é que Deus consola o triste? Deus dá uma palavra. E essa palavra que Deus dá é uma promessa. E Deus mostra para essa pessoa, no momento difícil dela, que ela não vai ficar naquela situação, aleluia. Que Deus vai tirar ela dessa situação e ela vai chegar do outro lado. E Deus mostra o outro lado para ela através das Escrituras. É Deus falando assim, essa palavra é para você se agarrar a ela, porque através dela o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Eu vou te consolar. E exortação, o que é exortação? Exortação é quando a pessoa está querendo desistir, você dá um chacoalhão nela e fala assim, não, a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Daniel 12:13 diz, tu porém vai até o fim. Meu irmão, vai até o fim, não desiste. Esse é o momento que você está passando, a luta vem para todos. As aflições existem no mundo, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele diz que Ele venceu o mundo já está debaixo dos pés do Senhor. Essa tentação não é tão somente humana, você pode resistir, você pode superar, você pode suportar. Essa palavra de profecia pode encorajar alguém a não desistir. Deus quer essa palavra na nossa boca, irmãos. Deus quer essa palavra na nossa boca. Deus não quer que a gente fique no tempo dos homens, Deus quer que a gente fique no tempo dEle. Deus quer que a gente viva no tempo dEle. E quando o Ezequiel, ele ouviu essas palavras, olha o que ele fez, é o que temos que fazer. Olha só, versículo seguinte, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o quê? O Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, o que ele fez? Profetizei, como quem? Como se me deu ordem. Ele falou tudo aquilo que Deus mandou. Irmãos, vamos falar o que Deus mandou. O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Diga amém, Jesus. Vamos falar o que Deus mandou. Os meus filhos são herança do Senhor. Aqui não, Satanás. Aqui tem sacerdote nessa casa. Você pode pegar o que é teu e bater em retirada em nome de Jesus, porque eu sou homem de Deus. A mulher diz, eu sou mulher de Deus. Irmãos, vamos fazer como diz o Senhor. Vamos fazer como diz o Senhor. O inimigo vem por um caminho, diz a Bíblia, mas eu tenho uma bênção sobre a minha casa. Que bênção? Deus abre 7 portas para o inimigo ir embora. Pode bater em retirada. Tu bateu em porta errada. Aqui quem manda é o Espírito Santo.
Vamos colocar na nossa boca, irmãos, a palavra de Deus. E vamos seguir em direção que Deus está ordenando para a gente. Vamos seguir em frente. Volta lá para Marcos capítulo 4, versículo 35. Sendo já tarde, disse Jesus. O que Jesus disse, gente? Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Irmãos, eles agora estavam com uma proposta diante deles. Com uma palavra diante deles. Palavra essa que Deus pode estar colocando no seu coração agora. Palavra essa que Deus já pode ter colocado no seu coração antes. Só que aí, depois que eles receberam essa palavra, eles fizeram a coisa certa. Olha o que eles fizeram. E eles deixando a multidão. Irmãos, na multidão tem de tudo. Na multidão tem gente boa, não tem? Tem. Mas na multidão também tem gente ruim. Não é que é gente ruim. É gente que está na mão do inimigo aí sendo usado por ele. A pessoa sem um demônio é a melhor pessoa do mundo. Mas tem aquelas pessoas ainda que são usadas pelo inimigo. Que não entende a sua fé, não entende o que Deus está dando para você. E vem contra aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Quando Deus fala conosco, a Bíblia fala que a gente não tem que consultar nem carne e nem sangue. Nem a si mesmo, nem a nossa própria natureza. Porque senão a gente vai travar e vai dizer, já é tarde. Não tem mais jeito. Mas eles fizeram diferente. Eles deixaram a multidão, deixa a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Irmãos, eles tinham feito alguma coisa errada? Sim ou não? Eles pecaram? Não. Eles estavam agindo sobre uma direção que Deus deu. Quem falou para você que na direção de Deus não tem luta? Quem contou essa utopia aí? Irmãos, às vezes até a luta vem por causa da direção que Deus deu. A Bíblia fala que alguns serão caluniados, injuriados, perseguidos, difamados, e ele fala, por causa do meu nome. Está lá em Mateus 5. Justamente por causa do meu nome. O que ele está falando? Eu vou dar direção para alguns, e só por causa disso, ele vai ser invejado, ele vai ser perseguido, ele vai ser maltratado, ele vai ser traído, ele vai ser abandonado, e tudo isso por causa do meu nome. O que Davi fez para Saul tentar matá-lo, gente? Saul não fez nada. Quem fez foi Deus. Saul estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. Davi. Cuidando das ovelhas do pai dele. De repente chega lá Samuel para ungir um dos filhos de Jessé. Sabia de nada. Estava lá quietinho. Fazendo a obra lá. Aí vem Samuel, olha Eliabe, é esse? Deus fala, não é. Samar, não é. E foi passando os filhos. Não são nenhum desses. A Bíblia fala, se eu não me engano, passaram 7 filhos, não foi? Me corrija aí se eu estou errado. Se eu não me engano, passaram 7 filhos que Jessé tinha. Se eu não me engano. De repente veio aí Davi para viver um novo ciclo. Para Israel ter um novo ciclo. Aí vai. Não tem mais ninguém? Aí tem um garotinho lá, um menor, ruivo. Está lá cuidando das ovelhas do chão. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, é esse. Derramaram o óleo sobre a cabeça de Davi. Aí começaram os problemas dele. Aí começaram os problemas de Davi, irmão. O que Davi fez, irmão? Davi só se destacava porque Deus estava com ele. Aí começaram as perseguições. A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui. Tentaram matar Jesus quando ele era garoto. Quando ele era criança, o que ele fez? Para tentarem matar ele? Nada. Quem fez foi Deus. Pai sobre ele, colocou ele para reinar aqui na terra sobre todos. Assim como sempre foi rei nos céus, na terra e debaixo dela. Fez nada. Então tem tempestade que a causa não sou eu que busco.
Tem tempestade que a causa, irmão, é justamente por quê? Porque o mundo espiritual olha para você e vê algo de Deus diferente na sua vida. Vê algo de Deus diferente em você. E onde está essa diferença? Você deixa toda a multidão. Você renuncia. Você prefere ficar na palavra de Deus do que na sua. Você prefere viver a fé do que por vista. Você prefere andar segundo o que Deus tem para você do que simplesmente o seu próprio caminho. Isso traz tempestade também. Traz tempestade também. Olha o versículo seguinte. E levantou-se grande temporal de quê? De vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Quantos de nós cristãos já não passamos uma luta dessa? Quantos de nós cristãos já não passamos uma adversidade como essa? A ponto de você estar ali e você fazer de tudo. E cada vez mais você vê seu barco se enchendo ali, parece que seu barco vai a pique. Parece que seu barco vai afundar. E o interessante é que tinha outros barquinhos, a Bíblia não fala desses barquinhos, mas fala do barco onde Jesus estava. O alvo do inimigo não eram os outros barquinhos, o alvo do inimigo era o barco onde Jesus estava. Às vezes você olha para a sua vida e você fala assim, eu me converti na minha casa e eu passo luta, eu estou vendo a minha família, outros barquinhos que serão abençoados pelo meu barco, porque Jesus entrou no seu barco, no meu barco. E aí você fala, eles não passam as lutas que eu passo, eles não vivem as aflições que eu vivo, eles não vivem os apertos que eu vivo. Pois é, irmãos, porque está muito mais em jogo a salvação daquele barco e dos barquinhos. Então fique firme, porque Jesus está no seu barco. Fique firme. Jesus está no seu barco. Pastor, então se a causa é o espiritual, se a causa são os demônios que estão se levantando contra mim, porque, pastor, eu estou na presença de Deus. Claro que não há um justo sequer que não erre. Mas a graça de Deus cobre isso. E outra, o justo, a Bíblia diz que o justo, ele não vive na assiduidade do erro. O temor de Deus no coração, e assim por diante, é um conjunto de coisas aí para você entender. O que eu tenho que fazer? Quem que mandou entrar no barco? Quem é o dono da palavra? Você está agindo sobre qual palavra? Ele é responsável pela palavra dele, irmão. O que temos que fazer? Desistir? Não. Desanimar? Não. Deixar a nossa posição na Bíblia, como filhos de Deus, como cristãos, como igreja? 1000 vezes não. Ir para o cantinho da depressão? Não. Tentar resolver com a força do nosso braço? Não. O que nós temos que fazer? Como resolver? Como vencer essa tempestade? Continue. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no. O que os discípulos fizeram? Despertar. O que desperta Jesus é o vento? O que desperta Jesus é a tempestade? O que desperta Jesus é o nosso clamor. Meu Deus, hein? O que desperta Jesus é a gente ficar chateado, cara feia, reclamando, estou cansado. É isso que desperta Jesus? O que desperta Jesus é o nosso clamor. Ah, pastor, o senhor fala isso porque não é o senhor que está passando o que eu estou passando. Você também não passa o que eu passo, irmão. Eu não passo o que você passa, ninguém passa o que o outro passa. Mas a Bíblia diz que o que vem sobre mim e sobre você são tentações, se não humanas. São coisas que eu e você podemos vencer. Em todas essas coisas, disse Paulo, o que direi? Eu direi, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que eu direi, é isso que você tem que dizer. É isso que você tem que falar. Ele estava na polpa, dormindo. Quem é Jesus para nós hoje? Jesus para nós hoje é a palavra. Jesus para nós hoje é o responsável da palavra que nos fez entrar nesse barco. Eu não pedi para ser pastor. Eu não pedi esse ministério. Eu não pedi a Rede Super. Ele que mandou eu pedir. Foi ele. Agora, você acha que a gente não enfrenta tempestade? Sim ou não? Sim.
É a mesma coisa você naquilo que Deus tem para você. As coisas que a gente conquista nessa vida é com perseguição. A Bíblia fala que é com perseguição. Por isso nós devemos sermos mais valentes do que os valentes. E se nós não quisermos que a nossa força seja pequena, a gente tem que falar para nós mesmos: eu sou forte em Deus. Porque diz a Bíblia, diga ao fraco, eu sou forte. Se te mostrares fracos na hora da sua angústia, a sua força vai ser pequena. Eu sou forte, você é forte. Você tem que falar para esse vento aí, né? Não, você não vai me derrubar não, vou despertar quem é maior do que você. Eu vou despertar quem é maior do que você. Ah, o dinheiro não dá para nada, esse mês a coisa está feia. Desperta, você não tem promessa? Ora. E em vez de ficar chateado, porque o patrão não olha, porque o fulano isso, porque o ciclano isso, ora. Vai diante daquele que é o dono da promessa. Vai diante daquele, irmão, que diz para você o que ele tem para você. Vai diante dele para tu ver. Desperta ele para tu ver se esse vento é maior do que ele. Irmãos, quem neutralizou o vento foi Deus. A gente não tem poder para parar vento nenhum não, irmão. O poder é dele. O poder é dele. A gente desperta ele através da fé. A gente desperta o poder de Deus através da fé. A gente usa o poder de Deus através da fé. Mas o poder é dele. A honra é dele. A glória é dele. É tudo dele. E depois que eu pregar isso aqui, nós vamos chegar aqui na frente de todo mundo e vamos despertar aquele que é dono da nossa promessa. Aquele que nos deu a promessa. Nós vamos despertar. Ontem nós fizemos um concerto. E hoje nós vamos despertar. Porque hoje, irmão, quem fez concerto já, quem não fez, faça hoje. E o concerto não está na oração só não, está no posicionamento. Amém, Jesus? Está em obedecer a Deus. Fez o concerto, irmão, agora é despertar a promessa. Olha o caminho que Deus está dando para a gente. Olha o caminho que Deus está dando. Desperta a promessa. Por quê? Olha só. Dizendo-lhe, mestre, não se te dá aqui, pereçamos. Poxa, eles tinham a promessa. Estava agindo sobre a palavra e estava perecendo. É aquela pessoa, pastor, mas eu estou fazendo as coisas certas. Eu estou agindo sobre a palavra. Mas pastor, eu estou perecendo. Pois é, então o que você tem que fazer? Espera aí, está errado isso aqui. Está errado isso aqui. Vai diante de Deus. Vai diante do seu mestre. Vai diante de Jesus, irmãos. Vai diante de Jesus. Você já viu o testemunho do Kennedy Hagin? Ele falou que ele estava orando e ele viu Jesus. Eu creio, irmãos. Eu tinha muita resistência a essas coisas, mas depois de umas experiências com Deus, eu creio. Ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, ele ficou todo eufórico, que ele queria falar. E ele queria ouvir o que Jesus queria falar para ele. Só que aí apareceu Satanás no meio, entre ele e Jesus. E ele ficou esperando Jesus fazer alguma coisa. E ele fazia assim, ó. E Jesus não fazia nada. E ele doidinho para ver já o inimigo tomar uma coça, né? Porque ele sabia, né? E Jesus não fazia nada. Aí o Espírito de Deus falou com ele: quem expulsa o demônio é você em meu nome. Quem desperta o poder de Deus é você. Aí ele entendeu. Quando ele entendeu, ele fez a oração, o demônio foi embora e Jesus sorriu. Jesus vai sorrir muito hoje. Jesus vai sorrir muito hoje, irmão. Jesus vai sorrir muito hoje, porque Ele está despertando a sua igreja para despertá-lo. Ele está despertando a sua igreja para despertá-lo, irmãos. Jesus vai sorrir muito hoje. Não te importa que pereçamos, continue. E Ele despertando, olha só. Ele foi despertado para despertar. E Ele despertando, repreendeu quem? O vento. E disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve
Oh, aleluia! Ele disse: cala-te, aquieta-te. Falou, parou, acabou com tudo. E houve uma grande bonança. Deus veio e fez a obra acontecer. Nós precisamos despertar isso. E para terminar, pode colocar o... E disse-lhe: por que estáis tão tímidos, tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Cadê Poseidon? Cadê esse deusinho aí que fala que é o deus do mar? Cadê esse desgraçado? Cadê ele? Que deus de mar o quê, irmão? Negócio de ficar distribuindo território para o inimigo. O inimigo já perdeu o território dele faz tempo. Deus é Deus nos céus. Deus é Deus na terra, no mar. Deus é Deus no inferno. Deus é Deus em todos os lugares. Ele é Senhor dos senhores. Esse ventinho aí vai cessar. Quem tem promessa aqui? Pronto. Então eu quero que você desperte essa promessa. Passemos para o outro lado. Capítulo 5, versículo 1. De Marcos. Fique em pé, por favor. E chegaram ao outro lado do mar. A província de quem? De quem, igreja? Vamos falar mais forte de quem? Gadareno. Que negócio esquisito é esse Gadareno? Eu já vi cristão chegar assim e falar assim: aquele irmão é um gadareno. Aquele irmão tem que se converter, parece um gadareno. Irmãos, o gadareno não é o demônio. O gadareno, ele é é como se fosse no Mato Grosso do Sul, sul-mato-grossense. Lá em Gadara é o gadareno. E o gadareno estava cheio de demônios. Havia uma legião sobre ele. Por trás daquela legião tinha 10 cidades a serem ganhas. Você está entendendo quando você age na palavra e você encontra dificuldade, você tem que ser persistente? Tinha quantas cidades para serem ganhas? 10. Tinha 10 cidades para serem ganhas. Quando Jesus vence a tempestade, os discípulos despertam Jesus, a tempestade é vencida, eles colocam os pés em Gadar. Quando eles colocam os pés em Gadar, irmãos, ali tinha um homem que ninguém dava jeito. E esse homem, ele chega até Jesus, e quando ele vê Jesus ao longe, ele corre e adora Jesus. E uma legião de demônios manifesta. Uma legião de demônios manifesta. E essas legiões de demônios, quando eles manifestaram, Jesus começou a repreender. Sai desse homem, espírito imundo. Sai desse homem, espírito imundo. Sai desse homem, espírito imundo. Começou a repreender. E ele falou: não nos mande para fora dessa província. E aí Jesus fala assim: qual o teu nome? Legiões, porque somos muitos. Jesus permitiu que entrassem nos porcos. Os porcos foram despenhadeira abaixo. E morreram lá embaixo, afogados. Aquele homem voltou ao sentido normal. Aquele homem queria seguir Jesus, irmãos. E Jesus falou assim: não. Você vai me servir, mas não me seguindo fisicamente. Você vai me seguir espiritualmente. Você vai até a sua casa, aos seus, e você vai testificar de tudo aquilo que Deus fez com você. Como Deus teve misericórdia da tua vida. E ele saiu contando o testemunho dele. E ele pregou em 10 cidades. Ele ganhou vidas, ganhou almas, através do testemunho
que ele teve. Quando a gente age no tempo de Deus, sempre tem coisas grandes para acontecer lá na frente. E quando a gente fica no nosso tempo, a gente se trava, a gente para. E quando a gente se volta contra Deus, porque a tempestade veio e a gente não teve causa naquilo, não deu causa, simplesmente surgiu a tempestade e a gente se revolta contra Deus, é pior ainda. A gente precisa seguir a Jesus hoje, amanhã e sempre. Diga amém, Jesus? Hoje, amanhã e sempre. Tem uma pessoa que está me assistindo agora, nesse momento. Essa pessoa é uma pessoa com o coração muito aberto para a obra de Deus. Muito aberto para a obra de Deus. E essa pessoa tem passado momentos difíceis na vida dela. Muitos momentos difíceis na vida dela. Por várias vezes Satanás veio na mente e diz: olha aí, você acabou de fazer isso, olha o que aconteceu. Você acabou de fazer isso para a obra de Deus, olha o que aconteceu. Só que eu quero liberar uma palavra para essa pessoa, e essa pessoa, ela sabe quem é. Essa pessoa está me ouvindo. Deus trouxe ela no meu coração aqui agora. Eu vou falar para você: nenhum dos seus vai se perder. Nenhum dos seus vai se perder. Deus está cercando a sua casa. Deus está cercando a sua família. Todo lado que eles olharem vai ter fogo. E esse fogo vai ser o fogo do Espírito Santo, convencendo essas pessoas, aquecendo essas pessoas. A sua casa vai se dobrar diante do Senhor. A idolatria vai cair por terra. Toda a ignorância espiritual vai cair por terra. Deus, a partir de hoje, Ele libera essa palavra para você. E você sabe que é com você. Eu quero orar. Vem todo mundo aqui na frente, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vem mesmo, com fé. Amém, Jesus? Vem com fé. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nós vamos agora fazer valer aquilo que Deus nos ensinou. Vamos fazer o seguinte, chega mais um pouquinho. Se puder pisar todo mundo aqui nessa parte branca, pode ficar. Ei, João, pai de filha agora? Isabela? Ei, Cláudia, uma benção, né? Tá enjoando muito? Só Vitória. Isso. Vem, Ana Paula, aqui. Vem aqui. Fica aqui nesse... Não, aqui na frente. É aqui. Isso, por favor. Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Vamos despertar a promessa que Deus deu pra gente. Existe uma palavra liberada para você, né? Existe uma promessa liberada para você. E a gente não pode abrir mão dessa promessa. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, pois já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar.
Senhor Deus, aqui está o teu povo, meu Deus, que tem a tua palavra. Ontem nós fizemos um concerto. Se tem alguém aqui que precisa de um concerto, faça um concerto hoje. Jó fez um concerto com seus olhos. Faça um concerto. Isso, faça um concerto hoje. Se coloque diante do Senhor. Fale com Deus. Meu Deus, e nós vamos orar agora. Meu Deus, Mestre, não te importas que perecemos? Nós temos uma palavra. Nós entramos nesse barco porque o Senhor nos colocou. E queremos aqui, meu Deus, que a nossa fé venha despertar o mundo espiritual em nosso favor. Venha despertar, meu Deus, o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nosso favor. Ah, meu Deus, nesse momento nós abrimos o nosso coração. Nesse momento, Deus, nós abrimos o nosso coração e estamos aqui clamando. Clamando, meu Deus, por nossa família. Clamando, meu Deus, por nossa casa. Colocando diante do Senhor, meu Deus, todas as áreas da nossa vida, meu Pai. Pedindo perdão ao Senhor por palavras ociosas, por murmurações. Assumindo, meu Deus, a Tua palavra no nosso coração. E através da Tua palavra, Deus, profetizar. Para que haja edificação. Para que haja consolação. Para que haja encorajamento. Exortação. Para que a pessoa não venha, meu Deus, desistir. Ah, meu Deus, nós oramos diante do Senhor, meu Pai. Porque só o Senhor pode repreender esse vento. É só o Senhor, meu Deus, que pode fazer com que esse mar fique quieto, Deus. É só o Senhor que pode trazer sossego e paz, repouso para o nosso barco. Mas o clamor é nosso, Deus. A oração é nossa, a fé é nossa. E através dessa fé, usando a autoridade do nome de Jesus, é que nós declaramos, Pai, que esse vento se acalme, que esse vento se aquiete, que esse mar se aquiete, que pare todo o vento, seja a legião, seja o que for, que caia por terra, que bata em retirada. Nós chegaremos do outro lado. Nós chegaremos do outro lado. Ah, Deus, aquilo que o Senhor tem para conquistar, será conquistado. As 10 cidades representam, meu Deus, o número dos gentios, representa o mundo, representa o evangelho alcançando, meu Deus, todas as pessoas. E não tem legião que aguente, e não tem legião que possa suportar, e não tem demônio que possa suportar, não tem demônio que possa segurar, não tem demônio que possa impedir o avanço da igreja, não tem demônio que possa impedir o avanço desse meu irmão, o avanço dessa minha irmã, não tem demônio que possa impedir essa pessoa de ser abençoada, não tem demônio que possa impedir essa pessoa de dar a volta por cima. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos agora, nós levantamos um clamor, nós oramos nessa hora. Nós invocamos o poder de Deus, nós invocamos o nome de Jesus, e aquilo que tem prendido essa pessoa, ah, meu Deus e meu Pai, vai passando com o teu poder, meu Deus, nas questões, meu Deus, espirituais, nas questões emocionais, nas questões físicas, meu Pai. O Senhor é o Deus do impossível, Deus. O Senhor é um Deus que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, e é por isso que nós estamos aqui clamando, e é por isso que nós estamos aqui orando, Deus. O Senhor, para o Senhor não é nada tirar, meu Deus, essa enfermidade. Para o Senhor não é nada, meu Deus, abençoar a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, restaurar famílias. Para o Senhor não é nada, Deus. Então vem Espírito Santo, então vem unção de Deus, então vem bênção de Deus que enriquece e que não acrescentam dores, e todo mal seja quebrado, todo mal seja desfeito, todo mal seja paralisado, todo mal seja anulado. Vamos em nome de Jesus Cristo. Eu digo, sai daí coisa ruim, eu digo, sai daí coisa mandada, eu digo, vai caindo por terra esse demônio chamado Poseidon, que se titula o Deus dos mares. Eu digo, você não é Deus dos mares coisa nenhuma, você é um derrotado, um fracassado, está debaixo da planta dos nossos pés. Jesus Cristo já te derrotou na cruz do Calvário, e por isso esse povo vem despertando a fé agora, e orando, e colocando diante do Senhor as suas vidas, e todo
todo mal seja quebrado, e todo mal seja desfeito, e todo mal seja anulado, e todo mal seja paralisado, e todo mal seja desfeito. Eu digo, vai embora. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, lembra do que Deus te chamou para fazer, lembra da palavra que Deus te deu, ainda está de pé, lembra, Deus tem coisa para realizar na sua vida, Deus tem obra para realizar na sua vida, oh, em nome de Jesus Cristo, e todo empecilho, e todo mal desapareça, vai embora, saia, em o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Toma posse da bonança do Senhor, toma posse da bonança do Senhor, toma posse da bonança do Senhor. Vem, Senhor, toma posse. Isso, diga eu creio, diga eu tomo posse. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga eu sou de Deus, minha família é de Deus. Eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo sobre a minha família. O Senhor falou para Marta, o teu irmão, profetiza sobre o teu irmão. O teu irmão pode ser qualquer área da sua vida, é algo que é teu, é algo que está debaixo da tua autoridade, profetiza. Você está vendo que tem alguma coisa errada, começa a profetizar. Deus vai colocar vida ali, e a vida vai ser colocada através da tua boca, porque a vida e a morte está no poder da língua. A vida vai ser colocada através da tua boca. Começa a abençoar a tua casa, começa a abençoar os seus negócios, começa a abençoar os seus clientes. Deus vai pôr vida, Deus vai pôr vida, Deus vai restaurar você. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está falando no nosso espírito, Senhor. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Diga, eu creio que Ele já me ajudou. Eu tomo posse da minha bênção. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Antes de você voltar para o seu lugar, coloca para mim Juízes 6:16. Escuta isso aqui. Isso aqui falou muito ao meu coração. Eu falei ontem sobre isso. Você sabe que você pode ser o próprio presente? Você vai entender. O Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, falando para Gideão, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Deus usando um homem para dar vitória para Israel. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente. Isso aqui pode ser muita coisa. Muita coisa.
pode ser coisas, pode ser a sua própria vida. E o ponha perante ti, e disse: eu esperarei até que voltes. Repita comigo assim, ó. O anjo disse: eu esperarei até que... Quem que estava esperando o filho pródigo? E quando ele voltou, o que o pai fez? Foi um presente para o pai, não foi? Porque o maior presente para o pai é quando um filho está verdadeiramente na presença dele. Existem muitos pais hoje que são tristes. Eles não falam, mas eles carregam dentro de si uma tristeza. Porque os filhos não corresponderam àquilo que foi orientado a fazer. Só que o filho tem a sua decisão. É ou não é? O filho decide. Né? A gente não manda nos filhos. Eles decidem. Sua mãe manda em você? Sua mãe te orienta. Você já é maior de idade. Você responde pelos seus atos. É você que decide. Não é assim? É. Mas a sua mãe te ensinou. Não foi? É. E quando a gente é um filho grato, a gente fala o quê? Eu louvo a Deus por tudo que meu pai e minha mãe me ensinou. E a gente conserva aquilo dentro da gente. Aquilo dá um norte pra gente. No nosso caráter, na nossa moral, e assim por diante. Mas e quando o filho vai? E o filho despreza o conselho do pai? Porque ele acha que ele é autossuficiente. Todo filho é um presente. Você está recebendo um presente, mais um presente. Eu lembro quando a Stephanie, a Fabiana ficou grávida. Antes da Fabiana ficar grávida, falaram pra gente assim, ó: Deus está dando um presente para vocês no ventre. Não foi? Mais um presente, né? São 3 presentes. Então é um presente. Filho é um presente. Nós somos um presente. Nós somos dados a Jesus Cristo pelo Pai. O Gideão agora está dizendo: eu vou preparar o meu presente e eu vou trazer para o Senhor. O Senhor espera aqui. Isso aqui mexeu comigo, ó. Eu esperarei. Volte lá. Eu esperarei até que volte. Aí ele preparou, pode colocar o versículo seguinte. Ele preparou um cabrito, ele preparou carne, ele preparou pães ázimos, ele preparou um caldo. Demorou, não demorou? Ele preparou várias coisas. E o anjo esperando ele voltar com os presentes. Quando ele traz os presentes, aí o anjo fala para ele, próximo versículo. O anjo fala para ele: toma a carne, os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim Gideão fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do quê? Anjo tem cajado? Hã? Por que esse anjo tem cajado? Tem tradução da Bíblia que fala anjo do Senhor com letra maiúscula. É o nosso pastor, irmãos. Ele coloca a ponta do cajado. E quando ele coloca a ponta do cajado, ele toca no presente. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu diante dos seus olhos. Ele tocou o cajado. O cajado, irmãos, ele serve para dar direcionamento e para resgatar. Ele aponta a direção e ele resgata. Ele vai apontando a direção e ele resgata. Quando esse cajado toca em mim, quando esse cajado toca em você,
Quando esse cajado toca nos nossos presentes, nós somos envolvidos por esse fogo, que é o fogo do Espírito Santo. É uma aceitação de Deus para com a nossa pessoa e para com os nossos presentes. Quando Deus falou isso comigo ontem à noite, eu falei sobre dízimo, sobre oferta. Mas hoje eu estou falando sobre a gente. Quando você é o real presente para Deus, o seu dízimo e a sua oferta é consequência do que você já entregou para Deus, que é a sua vida. Porque tem gente que entrega o dízimo, mas não entrega a vida. Uma senhora um dia chegou na igreja e falou assim: pastor, eu estou desesperada. Eu tenho fazenda, eu tenho chácara, eu tenho carro, eu tenho isso. O que o senhor falar para eu entregar, eu trago, entrego, para mim não faz diferença nenhuma. Eu falei: não, eu quero que você entregue a sua vida. Ela nunca mais voltou. Quando a pessoa entrega a vida, ela entrega tudo. Quando ela não entrega a vida, ela não entrega nada. Então, antes de você entregar seu dízimo, a sua oferta, de você ser fiel a Deus, entrega a sua vida primeiro. Amém, Jesus? A sua vida. Porque foi para isso que Jesus morreu por nós. Ele quer a nossa vida. E Ele não quer 50%, 70%, 80%, 99%. Ele quer 100% da nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar, em resgate da gente. O anjo sempre vai estar esperando. Deus vai estar sempre esperando para você cumprir aquilo que você falou um dia que faria para Ele. Meu Deus, hein? Senhor, é o Senhor que fala comigo mesmo? É. Então tá bom, eu vou fazer isso, isso e isso. Tá bom, eu vou estar aqui esperando. Eu estou esperando. Irmão, não faz ele esperar mais não. Se lança para Deus. Não faça ele esperar mais não, porque tem um versículo que fala assim, ó: eu chamei e ninguém atentou para isso. Eu chamei e ninguém me ouviu. Não podemos desprezar. Porque quando a gente colocar no altar de Deus a nossa vida, Ele toca o cajado. E o fogo, o Espírito Santo, a aceitação, vem. E Ele nos recebe como filhos e como filhas. Coloque essa palavra no seu coração. Deus é bom demais. Amém? Vamos dar para Ele uma linda salva de palmas?